O tema de hoje é o poder da palavra. O poder da palavra. Você já ouviu falar? Quem já ouviu falar de culto de libertação aqui? Quem é das antigas já ouviu falar? Culto de libertação? Já? É hoje. Quem já ouviu falar aqui de batalha espiritual, daquelas ferradas? Quem já ouviu? Quem já ouviu? É das antigas também? É hoje. Não sai não. Tem algo especial para o teu coração hoje aqui. Deixa eu te dar uma informação. O diabo e os demônios estão loucos de raiva com o que vai ser pregado aqui nessa noite. Então você precisa ficar atento a isso, para que eles continuem loucos de raiva. O inferno fez de tudo para que você não estivesse aqui, mas ele perdeu de novo, como nós cantamos aqui. O inferno perdeu de novo, e ele vai perder mais ainda se você prestar atenção na palavra, deixar ela entrar na tua vida e praticar. Aí, gente, é só bênção, é só alegria, amém? Hoje será uma noite de libertação, de avivamento do céu na terra. Pastor, aleluia, o que vai acontecer? Vocês vão orar por nós hoje? Vai ser só oração hoje? Os pastores, os obreiros vão pôr a mão na nossa cabeça? Não, eu vou pregar a palavra de Deus para vocês. Pastor, mas a libertação não acontece quando põe a mão na nossa cabeça e ora? Não, João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Gente, eu gostaria, de todo o meu coração, eu gostaria de, como pastor, poder dizer para vocês que só a gente colocar a mão na tua cabeça e dizer, receba a libertação, funciona. Seria muito mais fácil para vocês, para nós, a gente ganharia tempo, seria mais rápido. A gente faria aqui 2 filas, pegaria todos os líderes, pastor, a gente ia pôr a mão na cabeça de todo mundo e todo mundo sairia daqui liberto. Mas não é assim que funciona. A verdadeira libertação não vem somente com imposição de mãos. A imposição de mãos ela é bíblica, ok? Nós fazemos uso dela, mas ela é uma das partes da libertação, e talvez ela seja a parte menor. Quando o endemoniado gadareno, por exemplo, foi liberto, a Bíblia diz que Jesus, por uma oração, expulsou os demônios. Sim, isso acontece. Com uma oração a gente expulsa demônios, mas sabe quando o gadareno foi liberto de verdade? Quando ele passou os próximos dias assentado com Jesus, ouvindo da palavra de Deus. Por que você acha que nós temos várias cartas escritas na Bíblia que Paulo deixou para a igreja? Paulo não passava num lugar e falava assim, orei por todo mundo, nasceu uma igreja aqui, pronto, vocês estão libertos. Não, ele escrevia cartas e cartas, porque ele sabia que a libertação chegaria quando nós conhecemos a verdade. Então hoje, eu quero trazer aqui uma palavra do coração de Deus para o nosso, e essa mensagem aqui, ela é importantíssima para quem deseja viver o céu na terra, de forma literal. Nós não podemos manifestar o céu na terra se nós não praticarmos isso aqui, amém? Então, o poder da palavra é uma palavra que vai mexer conosco. Esse é o tipo de pregação que espanta a gente da igreja. Como pastor, eu sei. Eu sei que alguns que estão aqui não vão voltar domingo que vem. Dá uma olhada para quem está do teu lado e vê se ele tem cara de quem. Fala para ele, se você não voltar, eu vou atrás de você. Não, fala, se você não voltar, eu vou atrás de você, irmão. Só que eu tenho certeza que ninguém que está aqui no encontro às 18 vai pular fora. Talvez alguns que vieram às 9, alguns às 11, mas às 18 não. Vocês são... Mas esse aqui é o tipo de pregação que não enche a igreja, esvazia. Mas eu relutei, confesso para vocês, Pai, é isso mesmo, Senhor, Deus é. Tá. Mas bom, vamos lá. O primeiro tópico é: a palavra de Deus cria e sustenta. A palavra de Deus é algo tão poderoso que foi através dela que Deus criou todas as coisas. Eu quero ler com vocês um texto básico, que todo mundo conhece, mas eu quero replicar. E essa versão é NVT. Eu gosto muito dessa versão, é a nova versão transformadora. E diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse o quê? Haja luz, e houve luz. Preste atenção, em Gênesis aqui 1:3, vai mostrar para nós que Deus abre a sua boca, e quando Ele abre a boca, a sua palavra é liberada, as coisas acontecem. Por 9 vezes você vai encontrar no capítulo 1 de Gênesis
dizendo isso, e disse Deus, e disse Deus. Então Deus foi criando todas as coisas pelo poder da sua palavra. A palavra liberada deu a ação para o comando, para o Espírito Santo de Deus fazer. Então a palavra de Deus cria todas as coisas, e a própria Bíblia nos ensina que a palavra de Deus também sustenta todas as coisas. Leia comigo Hebreus capítulo 1, verso 3. Diz assim: o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata quem Deus é, e com a sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu. Então preste atenção, a palavra de Deus, além de criar todas as coisas, firma, sustenta, mantém de pé. Essa palavra é poderosa. A Bíblia está repleta de textos que afirmam e reafirmam o poder da palavra de Deus. Eu quero te mostrar aqui uma sequência com alguns deles. Leia comigo na projeção na tela para a gente ganhar tempo. Números capítulo 23, verso 19 diz: Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Uau! Alguma vez prometeu e não cumpriu? Meu Deus, que texto forte, mas tem mais. Josué capítulo 21, verso 45 diz assim: nenhuma das boas promessas que o Senhor fez à família de Israel ficou sem se cumprir. Tudo o que ele tinha dito se realizou. Meu Deus, que forte. Isaías 40, verso 8 vai dizer: o capim seca e as flores murcham, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. E o último texto é Mateus 24, 35. Jesus disse: o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Eu poderia pregar para vocês aqui mais de 2 horas só falando do poder da palavra de Deus, mas eu não vou fazer isso, porque você já sabe que a palavra de Deus é forte, é firme, é poderosa, ela não falha, ela não volta vazia. Nós teríamos aqui mais dezenas e dezenas de textos bíblicos para reforçar isso. Então isso é poderoso, nós não temos dúvida, mas o tema da pregação, o poder da palavra, não é para falarmos da palavra de Deus, é para falarmos da nossa palavra como filhos de Deus. O foco que eu quero trazer hoje com vocês é meditarmos o quanto essa verdade deve ser aplicada a nós, que somos filhos de Deus. Por quê, igreja? Porque filho tem que se parecer com o pai, sim ou não? Lá em casa eu e a Rosana de vez em quando ficamos rindo, notando o quanto os nossos filhos se parecem conosco. Por exemplo, o Davi é a cópia da Rosana. Ele chega em casa, não sempre, mas às vezes, e ele tira o tênis e já joga na sala. Ele chega no... Ô Rebeca, está quase. E aí o Davi tira a roupa e deixa lá no sofá assim. Ele vai experimentar uma roupa para vir para o culto, não serviu, ele larga lá, não põe. Então é a cópia da mãe, gente. Vocês imaginam se eu aguento um trem desse? Já o Felipe é o pai todinho, ele é organizado, ele vai fazer as coisas, ele coloca tudo. Não, só que não, né? Vocês já me desnudaram aí, não precisa nem eu desmentir. Mas é assim, aí eu e a Rosana ficamos rindo, né? Eu falei: meu Deus, esses meninos são a nossa cópia. Eu tenho uma teoria que é quase 100%, tá? Algumas famílias não vai bater, mas o primeiro filho de um casal se parece muito com o pai. Se ele vier homem, então, é a cópia, fisicamente, temperamento. E o segundo filho é a cópia da mãe. Se vier mocinha, então, é. E o terceiro é uma mistura, virou uma bagunça. O terceiro é os três chacoalhado e misturado. Não sei se na tua casa é assim, mas quase todas as casas que eu conheço é assim que funciona. Então, pastor, lá em casa não é assim não. Tá, deixa para lá, não vamos entrar em discussão agora. Mas, o que eu estou querendo te dizer com isso? Filho tem que parecer com os pais, amém ou não, gente? Agora me responda aqui, por favor, quem aqui é filho de Deus? Quantas mulheres são filhas de Deus? Nós temos que nos parecer com o nosso Pai Celestial. A palavra de Deus é poderosa, a nossa tem que ser também. A palavra de Deus é fiel, a nossa tem que ser também. A palavra de Deus é verdadeira, a nossa tem que ser também.
Igreja, nós estamos vivendo uma crise de confiança na humanidade. Nós estamos vivendo uma escassez de verdade, pessoas sem crédito, praticamente não se encontra verdade em mais ninguém. Para você ter uma ideia, a série que está mais bombando ultimamente fala de um mundo invertido, né? Talvez você está ligado lá, e eu peço que o Espírito de Deus te dê discernimento para você assistir. Eu confesso que eu fiquei com vontade de ver a série toda para saber por que ela está tão famosa, mas não vai dar, porque ela é gigante, né? Não vou gastar tempo assistindo tudo e tal até agora, mas você que está vendo lá, assista com discernimento, amém? Para que o Espírito de Deus te mostre. Uma coisa eu já te alerto: Netflix é disparado o pior streaming que tem para tendências malignas e coisas que não colaboram com a família, tá? Então não sei que caminho que essa série vai tomar, mas fica atento, para que você possa reter só o que presta, e o que não presta, além de rejeitar, você denuncia, amém? Fala, gente, isso aqui não presta, ó, por exemplo. Mas, para você ter uma ideia, é uma série que aponta para um mundo invertido e tal, está bombando, famosa. Por quê? Porque hoje as coisas estão trocadas. Hoje tudo parece que de cabeça para baixo. O mundo fake tomou conta. Não dá para acreditar mais num vídeo que você vê, não dá para acreditar mais numa foto que você vê. Às vezes a gente paga mico aí, chega em casa e fala, nossa, fala para os meninos, você viu um vídeo em tal lugar? Pai, larga de ser bobo, é IA. Não pode, não tem como ser IA, é IA. Então não dá para acreditar mais em nada. Lembra do tempo, a gente que é mais antigo aí, quando alguém falava assim, não, vi uma foto do fulano em tal lugar. Hoje acabou, gente. Não dá para acreditar em mais nada. E isso entrou nos nossos relacionamentos. Isso está afetando a verdade entre nós. Nunca se mentiu tanto, nunca se enganou tanto. A palavra de um homem deve ser a coisa mais valiosa que ele tem. E quando eu digo homem aqui, eu não estou me referindo ao gênero masculino, e sim ao ser humano, amém? Mas um homem sem palavra não é um homem. Uma mulher sem palavra não é uma mulher. A nossa palavra precisa ter peso. Jesus se preocupou com isso. Jesus se preocupou tanto que olha o que ele disse em Mateus capítulo 5, verso 37. Projeta para nós, por favor. Olha a palavra de Jesus aqui, Mateus 5, 37, ele disse assim, ó, quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno, é de Satanás. Igreja, sabe o que Jesus está falando aqui? Que o diabo age quando eu deveria dizer sim e disse não. Que o diabo age quando eu deveria dizer não e disse sim. Eu estou no meio do caminho, eu não estou sendo correto, eu não estou sendo justo, eu não estou agindo como deveria agir. O diabo encontra um lugar para isso. Sabe, irmão e irmã, quando você que trabalha com vendas precisa entregar um produto e você sabe que esse produto não chega com 3 dias, ou você sabe que não vai conseguir terminar aquele produto para entregar em 3 dias, mas você promete para o cliente que entregará em 3 dias, isso aqui é o que Jesus está combatendo aqui nesse texto. Você está mentindo, e o diabo age nessa falta de verdade. Nós precisamos ficar atentos com isso. Será que eu preciso lembrar vocês como igreja de quem é o pai da mentira? Talvez alguns aqui sejam novos na fé e não saibam, mas eu quero te mostrar hoje, João capítulo 8, verso 44, eu vou te apresentar quem é o pai da mentira. É Jesus quem está falando esse texto, ok? Ele está falando do diabo, ele diz assim, ó, ele foi assassino desde o princípio. Que palavra forte, né? Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, igreja, o diabo é o pai da mentira. Um pouquinho antes, você puxar aqui o verso 33 e o 43 e o 42, você vai ver que Jesus está chamando os mentirosos de filhos do diabo. Então, todas as vezes que nós mentimos, mas hoje tem uns nomes chiques, né, para mentira. Não é mentira, é meia verdade. Uma meia verdade é uma mentira inteira.
Não, eu não estou mentindo, pastor, eu só omiti. Meu Deus do céu, como essas expressões são lindas, mas no inferno é a mesma coisa. O diabo é pai dessa turma inteira. Então, todas as vezes que nós mentimos, nós estamos fazendo algo que vai agradar o pai dela. Você já viu quando alguém faz algo para os nossos filhos, o quanto a gente acha bom? Hoje terminou o encontro das 9, eu fui saindo aqui, eu encontrei com um menininho, uma criancinha. Eu amo criança e graças a Deus elas gostam também de mim. Aí eu abaixei assim, falei, dá um beijo aqui no pastor, dei um abraço nele. Quando eu levantei, a mãe e o pai estavam atrás e disseram assim, obrigado pastor. Aí eu fico, obrigado por quê? Acho que só porque eu dei um beijo na criança, né? Mas é assim, nós que somos pais, quando alguém agrada os nossos filhos, a gente fica satisfeito, sim ou não, gente? Então eu quero te dizer, toda vez que você mente, você está deixando bem satisfeito o pai da mentira, e ele vai te dar o melhor que ele pode. Se eu fosse você, eu dizia misericórdia, porque o diabo vem para roubar, matar e destruir. Então toda vez que você mente, você está dizendo assim, ó, diabo, tua filha é bem-vinda na minha vida, pode vir também. Eu falei que era uma palavra de libertação, você achou que era outra coisa, né? Mas é isso, não levanta não, se você levantar agora, você está, alguém vai achar o mentirosão lá levantando, indo embora, ó mentirosa, ó, mente até, não, fica quietinho aí. Então igreja, pense, por favor, pense em alguma coisa que você detesta, pensa aí agora, não vale os palmeirenses pensar nos flamenguistas, teve uns que vieram até com a camisa hoje, né? Terrível, gente, como eu fiquei triste por vocês, palmeirenses. Confesso assim, fiquei magoado, né? Mas o palmeirense agora, pensa uma coisa que você detesta, flamenguista. Porque só tem uma coisa pior do que perder um título da Libertadores no sábado. É perder um título da Libertadores no sábado e o título do Brasileirão na quarta-feira. E é o que vai acontecer, né? Infelizmente. Pastor, mas você nem é flamenguista? Não, mas eu detesto o Palmeiras, gente. Então eu vou falar para vocês aqui. E só tem um time que eu tenho mais raiva do que o Palmeiras, é o Corinthians. Então assim... Pastor, é despeito que você é santista, seu time está mal, pode falar o que você quiser, mas pastor, você tem que ser curado nessa área, eu assumo, eu estou melhorando, ano que vem eu vou fazer o 30 semanas vencendo o Corinthians e o Palmeiras, mas eu achei o máximo o Palmeiras perder ontem. Mas então pensa numa coisa que você detesta, pensou? Eu pensei em piqui, por exemplo, é verdade, eu tenho problema com piqui, sei que eu vou contrariar a maioria de vocês, mas agora eu quero que você pense numa coisa que Deus detesta. Tenta imaginar, eu não sei pastor, eu vou te mostrar na Bíblia. Na verdade, a Bíblia diz que Deus abomina isso aqui que eu vou te mostrar. Na verdade, tem uma outra versão que diz que Deus odeia isso aqui que eu vou te mostrar. Será que dá para encontrar ódio em Deus? Será que dá para encontrar algo que Deus detesta? Pois está na Bíblia, Provérbios 12, 22. Se você não conhecia esse texto, prazer. Provérbios 12, 22, eu te apresento. Os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor, mas os que dizem a verdade lhe trazem alegria. Todas as vezes que nós mentimos, Deus está dizendo, eu detesto, eu odeio, eu abomino. Essa palavra abomina aqui é algo que é repugnante, é algo que você não quer perto. Deus está dizendo isso sobre a mentira que sai da boca. Então, igreja, por favor, nós precisamos voltar a batermos nessa tecla e polirmos de novo essa verdade. Deus leva a nossa palavra muito a sério, e nós precisamos levar também. Eu quero te mostrar um texto bíblico que você vai ficar assustado agora com essa história, mas ela é real e ela está na Bíblia. Juízes capítulo 11, verso 29. Esse texto de Juízes aqui vai falar de um rei chamado Jefté. Esse rei estava indo para uma batalha, e antes de ir para a batalha, ele não tinha certeza se ele ganharia essa batalha. Então olha o que ele fez com Deus. Então, vamos lá, Juízes 11, 29, diz a palavra assim: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Quem veio, gente? Foi o diabo? Foi a carne? Foi empolgação humana? Não, o Espírito do Senhor estava em Jefté. Ele atravessou o território de Gileade e Manassés, incluindo Mispá em Gileade, e dali avançou contra os amonitas. Jefté, preste atenção agora, fez um voto ao Senhor:
Se entregares os amonitas em minhas mãos, darei ao Senhor o que sair primeiro de minha casa, quando eu regressar vitorioso. Eu o oferecerei como holocausto. Olhe para mim, essa história é pesadíssima, porque ela fala de um rei de Israel que foi para uma batalha, e antes de ir para a batalha, ele teve a infeliz ideia de fazer um voto. A Bíblia diz que Deus pediu que Jefté fizesse um voto, gente. Alguém leu comigo isso? Você não vai achar nem antes e nem depois do texto. Jefté fez um voto com Deus por conta própria, e ele falou: Deus, se o Senhor me der a vitória nessa batalha, se eu for vitorioso junto com Israel, quando eu voltar para casa, a primeira pessoa que sair ao meu encontro, eu vou matá-la em sacrifício ao Senhor, e eu vou oferecer em holocausto, que é colocar fogo no que foi morto. Isso não é um voto que se faça, mas ele faz esse voto. O que Deus realiza, igreja? Deus cumpre a sua parte. Jefté foi vencedor. Quando ele está voltando para casa, ele esperava que alguém do gênero masculino estivesse aqui, porque ele diz: eu o entregarei em suas mãos. Talvez ele achava que viesse um servo, talvez Jefté achasse que viesse talvez um escravo, alguém. Não. Quem é a primeira pessoa que vem ao encontro de Jefté quando ele está voltando? A sua filha, a sua única filha. Ele tinha feito um voto com Deus. Agora me responda: se você é Deus e está nessa situação, o que você faria com Jefté? Eu te digo o que eu faria. Eu chamaria Jefté e falava assim: deixa eu te falar uma coisa, você falou besteira, cara, você falou demais, você empolgou, e você fez um voto, que para você cumprir ele, você vai acabar com a tua vida, mas eu sou Deus, eu estou te liberando desse voto aqui. Presta atenção no próximo que você for fazer. Quem mais faria isso, gente? Só eu? Vocês são maus, gente, pelo amor de Deus. Levanta a mão aí, quem mais liberaria o Jefté, gente? Amém? Agora olhe para mim, Deus não liberou. Eu disse que era uma história pesadíssima. Deus não disse para Jefté assim: ó, não precisa cumprir o voto que você fez comigo, não. Eu sei que tem teólogos que querem fazer um remendo enorme aqui, para dizer que Jefté não sacrificou a própria filha, mas eu não sei o que esse povo fuma. Está na palavra, ele sacrificou a sua filha, porque ele teve que honrar a palavra e o voto que ele fez com Deus. Sabe o que essa história pesadíssima me ensina? Que Deus coloca peso naquilo que nós falamos, e Ele espera que nós venhamos cumprir aquilo que prometemos. Um silêncio de morte, mas é para refletir. O que sai da nossa boca tem que ter peso, igreja. O que sai da nossa boca tem que ser cumprido a qualquer custo. O que nós falamos, nós temos que realizar. Eu sei que isso é difícil, e eu sei que isso vai talvez exigir muitas coisas, mas aí eu quero te dizer um ensino pastoral nessa noite. Cuidado com o que você fala no momento da dor. Cuidado com as promessas que você faz para Deus no momento do aperto, na hora que a doença chega, na hora que a crise chega. Cuidado com o que você vai fazer voto com Deus, porque Deus vai esperar o cumprimento da nossa parte, porque Ele não vai falhar a dele. E o que mais tem hoje é a gente falando coisa para Deus e acha que Deus esquece, acha que Deus relevou. Não, Deus vai cumprir. Nós costumamos falar besteiras quando nós estamos num momento de crise terrível, prometer coisas que não vamos cumprir, ou às vezes nós fazemos isso num momento de alegria, aquela venda, tem gente que já começa a gastar o dinheiro antes de chegar, fez a venda, a promoção, arrumou isso e tal, vamos, aí faz promessa, tal, não sei o que. Cuidado, o que sai da nossa boca tem que ser verdadeiro, e a qualquer custo tem que ser cumprido. Será que eu posso ouvir um amém? Eu vou pesar um pouco mais o ensino, e eu quero te mostrar Eclesiastes capítulo 5, verso 4 e 5, Deus disse assim: quando você fizer um voto, cumpra-o, sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto, é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. O que a Bíblia está nos dizendo aqui, gente? Você não é obrigado a fazer voto com Deus, você não é obrigado a prometer nada para Deus, mas se você fizer,
você terá que cumprir e eu também. É isso que a história de Jefté nos ensina, e é isso que o escritor de Eclesiastes nos ensina. O que sai da nossa boca deve ser honrado. Deus está esperando essa postura, mas não é só com Deus, e aqui eu quero mudar um pouco o foco da palavra. O que nós falamos não deve ser cumprido só para com Deus, mas deve ser cumprido também para com os homens. O próximo tópico é: palavras revelam caráter e definem caminhos. Porque da mesma forma que Deus se desagrada muito quando a gente promete uma coisa e não cumpre, quando a gente faz um voto e não leva a sério, Deus se agrada demais quando a gente fala e cumpre. Igreja, existe uma bênção de quando você firma algo e realiza. Deus derrama bênçãos sem medida sobre isso. E aí eu quero te mostrar uma história boa agora. Gênesis capítulo 28, verso 18. Preste atenção nessa história. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto, olha aí, outro voto, dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Primeira parte do voto. Ele continua: e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. Ele consagrou aquele lugar. Betel significa isso, casa de Deus. E terceiro, ele diz: e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Preste atenção, essa é uma história boa. Jacó tem aqui uma ação de liberar palavras, e existe poder nas palavras que ele libera. A primeira coisa que eu aprendo aqui em Gênesis 28, é que Jacó, quando ele chega naquele lugar, a cidade já tinha um nome, e o nome da cidade era Luz. A Bíblia diz que Jacó batiza a cidade com outro nome, ele começa a chamar ela de Betel, e Deus respeita isso. Eu acho interessante, o Gênesis vai mostrar também o quanto Deus respeita a nossa palavra. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus deu a prerrogativa para Adão de colocar o nome nos animais, e o nome que Adão colocou, Deus firmou. Eu tenho certeza que Adão escolheu alguns nomes ali que Deus nem deve ter gostado. Isso aí não tem cara de girafa não, eu colocaria outro nome, mas vai ficar. Por quê? Porque a tua palavra tem poder, Adão. O que Deus está falando para Jacó aqui? A tua palavra tem poder. Você deu o nome para essa cidade de Betel, o nome dela será Betel. E gente, ele dá a sua palavra fazendo um voto de fidelidade a Deus. Aí eu quero te mostrar o quanto Deus se agrada nesse voto. A gente leu Gênesis 28, ok? Agora eu quero ler com você Gênesis 31, eu sei que está pertinho na Bíblia, né? Do 28 ao 31, mas aqui existe um gap de 20 anos, de Gênesis 28, quando Jacó fez um voto com Deus, passaram 20 anos, e agora nós estamos em Gênesis 31, olha só o que Deus fala para ele, Gênesis 31, 13, sou o Deus de Betel. Deus chamou a cidade do nome que era dela, Luz? Não, Deus chamou a cidade de Betel. Sabe o que Deus está falando aqui? Jacó, o que você fala, eu coloco fé. O que você fala tem valor para mim. Você chamou a cidade de Betel, pois ela vai chamar Betel. Mas tem mais. Deus diz assim, eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Você consagrou aquela cidade e você fez um voto, e eu me lembro desse voto, Jacó. Passaram 20 anos, mas eu não esqueci, e Deus diz: sai agora dessa terra e volte para a sua terra natal. Sabe o que esse texto está me ensinando aqui, igreja? Que Deus não esquece dos votos que fazemos para com Ele. Pode passar 10, 20, 30, 50 anos. Jacó foi um CLT, que tinha um salário fixo mínimo, ali fixado, e ele ganhava por comissão. Então, segundo o faturamento da empresa do seu sogro Labão, Jacó ganhava mais. Só que o Labão era um nó cego, gente. O nome dele podia ser até Lambão, do tanto que ele aprontava. Pensa num sogro mala. Era o sogro que depois virou sogro, de Jacó. A Bíblia diz que Jacó tinha uma comissão para trabalhar para ele, e o patrão malandro mudou a comissão 10 vezes de Jacó. Ele falava um preço, aí Jacó ia ganhando dinheiro, por quê? Porque Deus estava abençoando ele.
E Jacó ganhando dinheiro, enriquecendo, aí o Labão ia lá, mudava, não, agora é isso. Aí ele começava a ganhar mais dinheiro ainda, não, agora é isso, 10 vezes, imagina um patrão mudar um salário de alguém. Deus prosperou Jacó grandemente. Agora me responda, quantas pessoas você conhece que trabalham muito, que são inteligentes, são boas no que fazem, mas não prosperam? Eu conheço algumas, e não poucas. Por quê? Porque o segredo não está só em trabalhar, o segredo não está só em ser habilidoso e inteligente, o segredo está em ter verdade naquilo que fala, abrir a boca e cumprir. Jacó cumpriu tudo o que ele prometeu para Deus, e a bênção do Senhor estava sobre ele. Gente, Jacó passou de um CLT a um mega empresário. Jacó se tornou um homem riquíssimo. Por quê? Porque tudo que ele falou, ele foi fiel e honrou. Jacó foi um homem de palavra. Deus está pesando aquilo que falamos para ele, mas também Deus está pesando aquilo que falamos para outras pessoas. Jacó foi fiel a Deus, mas ele também foi fiel a Labão, e olha que o Labão era um mala. Aqui eu quero te mostrar um texto forte, que vai mostrar a fidelidade de Jacó com o sogro. Gênesis 31, 38 está na tela, diz assim, ó, aqui Jacó, ele estava saindo da casa do sogro, tá, para ir embora. Agora Deus falou, vai para a tua terra, chega de ficar aqui. Jacó está indo embora com as suas esposas, com os seus filhos, com toda a riqueza que Deus deu para ele. Aí o sogro vem atrás, bravo com Jacó, tipo assim, você está indo embora, cara, e tal. Aí o Labão fala um monte de coisa para eles, os filhos do Labão falam lá umas besteiras. Jacó fica nervoso e vai devolver para Labão agora aqui, e ele diz assim, ó, Jacó estava pistolaço aqui, ele diz assim, 20 anos estive com você, suas ovelhas e cabras nunca abortaram, e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Olha a fidelidade do Jacó, com o sogro mala, tá? Lembra? Eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras, eu mesmo assumi o prejuízo, e você pedia conta de todo o animal roubado de dia ou de noite. O calor me consumia de dia e o frio de noite, o sono fugia dos meus olhos. Jacó trabalhava muito. Foi assim nos 20 anos que eu fiquei em sua casa. Jacó diz mais, eu trabalhei por você 14 anos, seu mala, em troca das suas 2 filhas. Sabe por que, seu mala? Porque Jacó, quando chegou lá, apaixonou pela filha de Labão, que era Raquel. A Bíblia diz que Raquel era linda, e ele se apaixona por ela. O sogro fala assim, ó, tá bom, eu vou dar minha filha para casar com você, mas você tem que trabalhar para mim 7 anos. Ele trabalha 7 anos, de graça, só pela filha. No dia do casamento, o sogro mala pega a filha. A Bíblia diz que Raquel era linda e era mais nova, e Lia era mais velha e feia. Por que era feia? Porque a Bíblia diz que ela tinha os olhos meigos. Então a Bíblia diz que Raquel era linda e Lia tinha os olhos meigos. Então quando você fala para alguém assim, ó, nossa, você tem os olhos tão meigos, é feia. A pessoa é feia, porque você não arrumou outra coisa para elogiar. Já viu o bebê quando nasce, a gente vai lá, a mãe olha, é um joelho, gente, né? Acabou de nascer, está assim, ó, aí você olha e fala assim, nossa, tão meigo. É feio, gente. Vai ficar bonito depois, mas agora por enquanto é feio, igual o nosso menino nasceu feio. Então, quando o Jacó trabalhou 7 anos, o mala do Labão foi e deu Lia no lugar. Só que foi para a lua de mel, ela estava com véu, e eu acho que o Jacó não estava puro também, 100%, porque no Oriente Médio tem o costume de beber vinho, né, gente? Então imagina, na festa de casamento, eu acho que ele foi assim, meio para lá. Aí teve relação com ela, quando acordou no outro dia, que ele levantou o véu, isso não é Raquel não. Ô Labão, que lambança é essa que você fez aqui? Aí Labão assim, ó, não, aqui em casa não casa mais nova antes da mais velha, por isso que eu dei ali. Então se você quiser casar com a Raquel agora, trabalha mais 7 anos. E lá foi o Jacó. Pensa num sogro desgraçado, gente. É esse, miserável. Só que esse texto aqui que eu estou lendo para você, está mostrando a postura de Jacó com esse cara malandro. Ele diz aqui, ó, isso aqui ele está muito bravo. Trabalhei para você 14 anos em troca das suas 2 filhas, e mais 6 anos para os seus rebanhos.
e 10 vezes você alterou o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac, não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias, mas Deus viu o meu sofrimento, e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada Ele manifestou a sua decisão. Sabe como que Jacó sai da casa de Labão? Rico. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele nunca pegou uma só ovelha do seu sogro que era mala. Sabe o que isso precisa nos ensinar, igreja? Que nós temos que ser 100% corretos em toda e qualquer situação, mesmo que a pessoa não mereça. Jacó estava lá cuidando do rebanho de Labão, de repente um lobo vem, mata uma ovelha. Era normal, gente, Jacó pegar a ovelha, levar para o Labão e falar assim: aqui ó, uma fera matou a sua ovelha. Não, a Bíblia diz que quando isso acontecia, ele pegava de uma ovelha sua e colocava no lugar, para o sogro não ficar no prejuízo. É isso que servo de Deus faz. Servo de Deus é fiel a Deus, mas também é fiel aos homens. Homem de Deus honra ao Senhor, mas honra também as pessoas. Mas elas não merecem, pastor, elas são malas, elas dão cano, não importa o que as pessoas fazem. Eu sou um servo de Deus, e eu vou honrar a Deus com a minha palavra, com o meu trabalho, com a minha honestidade. Eu vou fazer. A sua fidelidade deve ser horizontal e vertical. Não basta você honrar a Deus com fidelidade e desonrar homens. Eu preciso te ensinar isso aqui. Na verdade é só polir, porque todos aqui já sabemos, mas a gente vai deixando. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão: não adianta você devolver o dízimo para honrar o teu compromisso com Deus e não pagar pessoas. Não adianta você achar que é fiel a Deus e não agir com fidelidade para com quem trabalha com você. Você está jogando teu dinheiro fora. Quase nunca você vai ouvir um pastor falar isso, mas o que eu vou te dizer: para de dar dízimo. Se você não é uma pessoa que é correta nos seus negócios, você está rasgando dinheiro, teu dízimo está servindo para nada. No reino espiritual não, isso é engano. Nós precisamos ser fiéis a Deus. Jacó foi fiel a Deus 100%, mas ele foi fiel também aos homens, e esse texto nos mostra isso. Ah, pastor, mas nós estamos vivendo num mundo corrompido, está cheio de Labão espalhado por aí, todo mundo faz um rolo, não, você não é todo mundo. Não se contamine por aquilo que os outros fazem. Sabe o que aconteceu no início da história, antes de Jacó ir embora? A Bíblia diz que os filhos de Labão começaram a dizer que Jacó roubou do pai dele. Não, Jacó está rico desse jeito porque ele roubou do nosso pai. Aí, a irmã desses filhos, que era Raquel, que era a mulher de Jacó, quando foi sair de casa, sabe o que ela faz? Ela acredita nessa guerrinha, e a Bíblia diz que ela rouba do seu pai um utensílio, um Deus que ele tinha lá, talvez de ouro ou de prata, mas algo muito valioso. Raquel comete um roubo contra o seu pai, e ela leva. Olha que absurdo isso, gente. Isso quase custou a vida de Raquel. Não erre porque os outros estão errando. Nós não temos o direito disso. Nós somos o povo que carrega a verdade. A nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. Cuidado com isso, igreja. Por quê? Porque nós, até mesmo se errarmos, nós precisamos assumir e corrigir a rota com honra. Eu vou dizer uma coisa aqui, que eu não sei se vai sair algum amém, mas filho de Deus paga a conta que nem é sua. Oh, melhorou os amém. De manhã teve uns amém assim espremido. Pastor, aonde está isso na Bíblia? Eu vou te mostrar agora. Mateus capítulo 17, verso 23. Jesus pagou uma conta que nem era dele, para não gerar escândalo. Isso aqui, Mateus 17, 26 é o seguinte: Pedro está lá, Jesus está na casa de Pedro, aí um cobrador de impostos chega para Pedro e fala assim: teu mestre não paga imposto não? O Pedrão assustado fala: paga. Aí ele entra para falar com Jesus. Quando ele chegou lá para falar com Jesus, Jesus fala assim para ele: Pedro, eles estão cobrando imposto, mas quem que tem que pagar imposto? Quem é de fora, estrangeiro, ou quem é filho da casa? Aí Pedro falou: não, estrangeiro, filho da casa não precisa. Então o imposto é cobrado dos outros. É isso que o texto vai dizer aqui, Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Nós, Pedro, eu e você não precisamos pagar esse imposto, ok? Mas, está na Bíblia, gente: para não escandalizá-los, vai ao mar e joga o anzol, tira o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles, para pagar o meu
imposto e o seu. Preste atenção, se Jesus pagou uma conta que nem devia, imaginem as que nós fizemos. Silêncio de morte. Eu já vi crente orar para o nome dele sumir do arquivo das Casas Bahia. Você está rindo? Isso é para chorar. Eu já vi pastor fazer campanha de pedir para os irmãos trazer cheque sem fundo assim, ó, carnê de prestação de carro. Lembra quem é das antigas que comprava carro, vinha aquela bíblia assim, desse tamanho para você pagar? O pastor colocar assim, para Deus, faz um milagre para essa dívida sumir lá do banco, em nome de Satanás. É assim que tem que fazer essa oração, porque em nome de Jesus, Jesus não faz esse tipo de malandragem não, gente. Ninguém mandou você ir lá nas Casas Bahia comprar aquela televisão de 200 polegadas, para pagar não sei quantos. Jesus não mandou você ir lá comprar aquele carro novo, pagando uma prestação de 3 mil reais. Comprou, agora paga. Teve um dia que um irmão chegou em mim e falou assim: pastor, deixa eu contar uma bênção. Eu falei: qual bênção, irmão? Porque a gente tem que perguntar, né? Porque é cada coisa que aparece, e essa era uma. O irmão disse assim: pastor, eu quero contar um milagre, porque tem 3 anos que eu estou com a minha carteira de habilitação vencida, tem 2 anos que o IPVA do carro está atrasado, e eu fui fazer uma viagem com a minha família de carro, e eu orei dizendo: Deus, cega todos os policiais, que quando eu passar pelas barreiras, ninguém me veja. E pastor, eu fui em paz, voltei em paz, e nada aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falei: louvado seja o nome de Satanás, irmão, só se for, porque de Jesus não é. Não foi Jesus que te deu essa benção, foi o diabo. Crente paga a conta que nem é sua, para não gerar escândalo, gente. Eu sou do tempo, ano que vem eu faço 30 anos de pastoreio. Nasci num berço cristão, minha mãe me criou nesse contexto. Eu lembro do tempo antigo isso, que alguém falava assim: ó, fulano é crente, pode vender para ele, não precisa nem pegar assinatura, não precisa de cheque, não precisa de cartão. Crente tem crédito aqui no meu comércio, é só uma anotaçãozinha, porque o crente vai voltar e vai pagar. Quem lembra com saudade desse tempo aqui? Deixa eu ver se tem mais alguém. Ó, poucas mãos levantadas. Sabe o que eu encontro hoje? Pastor, eu vendo para Satanás, mas não vendo para crente, porque crente não paga. O sangue de Jesus tem poder. Essa história que eu estou te contando de crente antigo que pagava a conta só no fio do bigode, isso tem mais ou menos 40 anos. Sabe qual era o percentual de crentes no Brasil? Mínimo. Não chegava a 10%, nem perto disso. Agora hoje, nós chegamos a quase 40%. Não estou colocando os nossos irmãos católicos não, tá? Nessa conta, estou deixando eles de fora. Só os protestantes. Nós estamos chegando quase à metade da população do Brasil. E por que esse Brasil não muda, gente? Porque os filhos de Deus estão agindo como os filhos de Satanás. Falam e não cumprem, prometem e não pagam, fazem dívida e não assumem essa dívida. Está errado, gente. O meu coração queima quando eu vejo um jovem ou adolescente dizer que o sonho dele é ir embora dessa nação, porque o Brasil é o melhor país do planeta, é a melhor terra do mundo. Mas por que os nossos jovens querem ir embora daqui? Porque eles não aguentam tanta poluição, tanta corrupção, que isso parece que está intrínseco na nossa população, gente. É crime para todo lado, é todo mundo querendo se dar bem. Não, nós somos filhos de Deus e não somos filhos do diabo. Nós falamos e cumprimos, nós honramos os nossos compromissos. Gente, tem muito homem de Deus que se diz aí mulher de Deus, envergonhando o nome do Senhor. Tem muito crente envergonhando o Evangelho. Nós somos representantes legais de Deus na terra. Nossa palavra precisa ter peso. Que Deus levante no nosso meio um povo que quando falar vai cumprir a qualquer custo. Pastor, eu prometi, mas eu não dei conta, aconteceu um problema. Vende o carro, fica sem o carro, vende o que for preciso. Homem de Deus cumpre horário, mulher de Deus tem horário. Tem gente que marca um compromisso 8 horas, só uma agenda 8 horas, aí quando dá 8h50 está lá chegando folgado, o beijo está até brilhando, porque passou em casa para jantar, o cabelo está molhado, passou em casa para tomar banho, sendo que a agenda era 8, e aí? Que se dane os outros, eu chego na hora que eu quero, porque eu não sou dono do mundo não, mas eu sou filho do dono.
a arrogância. Você marcou um horário, cumpre, criatura. Homem tem que ter palavra, tem que chegar na hora certa. Pastor, mas aconteceu um imprevisto. Liga então. Olha, eu não vou poder chegar às 8, eu vou atrasar 15 minutos, mas é antes. Fez um compromisso de entregar um produto, não deu, avisa a pessoa. Prometeu de entregar um serviço, não vai dar, vai lá, avisa, justifica. Fez uma dívida, não deu conta de pagar, vende o que for preciso e paga. Quando eu acabei de pregar essa palavra hoje às 9, eu saí por esse corredor, um irmão me encontrou e falou assim: pastor, todos os crentes que eu emprestei dinheiro até agora na minha vida não me pagaram. Que vergonha isso, gente. Que tipo de gente que nós somos. Que Brasil, que mundo, que céu que nós estamos trazendo para a terra. Eu te disse que essa palavra seria uma palavra de libertação, porque se nós entendemos isso e mudarmos a nossa vida, essa cidade, esse estado e essa nação é transformada. Mas nós precisamos encarnar isso e viver a qualquer custo. Eu sei que problemas acontecem, eu sei que imprevistos acontecem, mas nós precisamos honrar, fazer o que for preciso. Ai pastor, eu recebi uma bênção, dou até uma dica, isso pode até virar o corte da palavra, que é bom que espalhe isso. Ai pastor, mas eu recebi uma bênção, porque eu devia um irmão, mas aí graças a Deus, o irmão viu que eu não ia pagar, e ele me perdoou pastor, ele perdoou a dívida. Toma vergonha. Crente paga dívida que nem é sua. O irmão perdoou, você vai fazer igual Abraão. Abraão chegou lá para comprar a terra em que ia sepultar a mulher. O cara falou para ele: não, o senhor não precisa pagar nada aqui não. Abraão insistiu: eu vou pagar. Não, o senhor não precisa pagar nada aqui não. Insistiu: eu vou pagar. Pastor, mas eu devia para uma pessoa e ela perdoou a dívida. Ela perdoou, sabe para quê? Para ela ficar bem diante de Deus, porque ela estava com raiva de você, porque você não foi correto com a sua palavra. Então ela perdoou, ela recebeu a bênção. Mas você acha que a bênção chegou para você? Não, a bênção não chegou para você. A bênção vai chegar para você quando você for lá e pagar o que você deve. Pastor, mas a pessoa não quer mais. Ela que rasga o dinheiro, ponha fogo ou doe para alguém. Mas nós fizemos dívida, nós temos que pagar. Por quê? Porque a Bíblia diz que Zaqueu, quando ele se converte, a primeira coisa que ele faz é devolver 4 vezes mais todo mundo que ele lesou. Gente, isso aqui precisa ter peso para nós. Nós precisamos voltar a ser o povo que tem palavra. Assim como a palavra de Deus tem peso e tem poder, a nossa tem que ter também. Tudo começa na palavra. Credibilidade é algo dificílimo para conseguir, mas é algo facílimo de se perder. Você já viu que tem gente que não tem moral para nada? Tem gente que a palavra dele, um risco na água é a mesma coisa, não cumpre horário, não tem agenda, promete as coisas, não faz. Isso é uma vergonha para o reino de Deus, gente. Uma vergonha. Pastor, eu não sei porque que eu não prospero. Não prospera por causa disso. Eu até oro, pastor, eu leio a Bíblia, não adianta. Olha para a história de Jacó. Então o que nós devemos fazer? Pensar antes de falar, analisar todas as possibilidades antes de prometer algo. Você não é obrigado a fazer um voto, mas se fizer tem que cumprir. Você não é obrigado a fazer um negócio, mas se fizer tem que cumprir até o fim. Tem gente que nunca sai da miséria e da escassez por isso, porque fez coisas erradas lá atrás, e nunca corrigiu. Deus esqueceu. Não, Deus não esquece. Eu te mostrei na Bíblia hoje que Deus não esquece. Mas a pessoa esqueceu. Tem coisa que talvez está te travando. É melhor você perder um negócio momentâneo, mas manter a sua palavra, a sua honra, do que ir se queimando pela jornada. Pastor, mas se eu falar a verdade da minha profissão, eu não vou ganhar dinheiro nenhum. Muda de profissão então. Você está no lugar errado. Se você precisa mentir para ganhar dinheiro, a tua profissão, quem criou ela foi Satanás. Não existe isso, gente. Eu aconselhei um irmão numa comunidade que nós frequentávamos, ele disse assim: pastor, eu era mecânico, funcionário numa oficina, e o patrão falava para mim inventar os orçamentos, dizer que peças estavam quebradas. Pastor, a gente arrebentava o cliente, quando a gente notava que ele não conhecia nada de carro. Não estou falando que é toda oficina assim não, tá gente? Mas essa lá era. E aí esse irmão converteu, ele conheceu Jesus, e ele me procurou e disse assim: pastor, eu decidi não mentir. Eu decidi que eu não minto mais nenhum orçamento. Eu falei isso para o patrão, e ele disse que assim não vai funcionar. Eu falei: fica firme, irmão, Jesus vai te honrar. O irmão continuou, passou um mês, ele me procurou: pastor, eu parei de mentir, mas eu perdi o meu emprego, meu patrão me dispensou. Eu falei: irmão, fica firme.
Passaram mais 6 meses, o irmão me procurou, falou assim: pastor, sabe o que aconteceu na minha vida? Agora eu sou dono da minha oficina, e eu nunca ganhei dinheiro igual eu estou ganhando, só com um orçamento verdadeiro, só com um trabalho correto. Gente, a palavra de Deus não falha, Deus é fiel e Ele é poderoso, e Ele espera que nós sejamos também. Não precisa dar um jeitinho, não precisa, fuja. E último tópico para a gente encerrar, não é só nos negócios, não, a gente precisa ter cuidado com as conversas, com os ambientes, com a língua que sai da nossa boca. Fuja de ambientes nocivos, foge de perto de gente que tem conversa tóxica, de gente que fica atacando pessoas, gente mentirosa, gente que faz calúnia, gente que fica falando em verdade. Gente, a nossa boca precisa construir e não destruir. Eu não vou ler o texto aqui para vocês, mas eu deixo a dica que está no esboço aí. Tiago nos ensinou aqui em Tiago capítulo 3, verso 12, que a língua é dificílima de controlar, e ele dá até o exemplo, assim como os grandes aviões são controlados por um pequeno leme, toda a nossa vida é controlada pela língua. Aí sabe o que o Tiago vai falar lá em Tiago 3? Que da mesma boca não pode sair palavras de louvor a Deus e palavras que amaldiçoam o irmão. Da mesma fonte não sai água doce e água salgada. Ou é uma coisa ou é outra. O que mais a gente vê hoje é crente falando mal dos outros, gente. Para com isso. Sai de perto dessas pessoas, gente linguaruda, gente maldosa, gente que sonha, eu acho que come um carne demais, come uma feijoada e vai dormir, sonha com capeta, sonha com tudo, acorda falando um monte de besteira, inventando coisas. Sai de perto dessas pessoas. A nossa palavra tem que gerar vida, a nossa palavra tem que gerar alegria, tem que gerar paz, aonde ela passa. Será que eu posso ouvir um amém? Grave essa frase aqui: você não pode ser um crente que fala na língua dos anjos e não controla a sua própria língua. Na hora do culto está lá, a língua estranha e tal, mas na segunda-feira, fala de todo mundo, está errado. Deus hoje tem para nós um chamado à restauração. A banda pode subir, por favor. Que nós possamos nos levantar hoje como uma geração que vai cumprir o que fala. Amém, igreja? Uma geração que vai passar credibilidade nas suas palavras. Nós vamos voltar a ser aquele povo que vão dizer assim: ó, aquele lá falou, não precisa nem passar o cartão, porque ele vai pagar, ele vai cumprir, ele vai saldar, ele é honesto, ela é uma mulher de palavra, ela é uma mulher de fibra. Nós vamos agir de acordo com o caráter do nosso Pai, porque nós somos filhos de Deus e não somos filhos do diabo. Amém, igreja? Olha para mim, antes de terminar. Enquanto eu estava remoendo essa palavra, nessa semana eu disse: Deus, certeza. Eu te falei que era uma palavra que espanta a gente. Talvez alguns não vão voltar aqui semana que vem, eu espero que você volte. Talvez alguns até saíram do online aí, não sei. Não vou escutar isso não. Por quê? Porque isso confronta. Pastor, eu vim aqui para ouvir uma palavra que faz massagem no meu ego. Assiste filme da Disney, querido. Você quer massagem no teu ego? Todos os filmes da Disney terminam e viveram felizes para sempre. Bíblia é confronto. Evangelho é contra a cultura. É nós que temos que encaixar no padrão do céu, e não o céu que tem que se adaptar ao nosso padrão corrompido e perdido. Então essa palavra de hoje é uma volta às nossas origens da verdade. Aí enquanto eu orava, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração assim: ó, Daniel, sabe o que eu vou fazer lá domingo? Eu vou levar pessoas a relembrarem votos que fizeram com Deus. O Espírito Santo vai te lembrar. Sabe o que você faz? Estou te dando uma palavra pastoral aqui. Volta lá e cumpre esses votos, porque Deus está esperando. Ah, eu acho que Deus perdoou, Deus esqueceu. Não, Deus não esquece, e Ele está esperando. Deus vai fazer mais. Deus vai fazer pessoas aqui procurarem gente que você, por alguma razão, não sei se um problema, um descontrole, ou agiu de má fé, mas você lesou alguém. Volta lá e corrige. Isso está travando a tua vida, isso está te pesando até hoje. Pede para o Espírito de Deus te lembrar. Talvez você não vai lembrar de detalhes, de coisas que aconteceram. Restituição. A gente gosta de pedir restituição para Deus, né? A gente gosta de esperar a restituição
do leão, né? Mas nós precisamos restituir aquilo que foi quebrado por causa da nossa falta de palavra. Ei, prepare-se. Se você fizer isso, você vai viver um final de ano e um 2026 extraordinário. Pastor, mas eu não tenho condições de pagar o que eu fiz. Deus vai te dar condições. Deus vai abençoar, Deus vai prover para você, e você vai conseguir. Mas arque com os teus compromissos, volta lá, empenha, restaura, porque tem gente que é assim: estou devendo aqui para o Hélio, aí eu falo, não tem dinheiro, Deus, ô Senhor, faz um milagre que eu vou pagar o Hélio. Aí Deus faz o milagre, pá, aí quando vem o milagre, o Hélio que se dane, vou viajar com a família, fim de ano, glória a Deus, aleluia. Se eu sou Deus, eu matava na viagem assim, ó. Vai morrer com a viagem de férias para ficar marcado. Paga, vai lá e paga. Deus vai mandar. Pastor, por que você está falando que Deus vai mandar? Porque foi isso que Jesus fez com Pedro. Eles tinham dinheiro para pagar o imposto, gente? Responde para mim. Não, mas Jesus fez um milagre. Fez ou não fez? Jesus vai fazer um milagre para você pagar tudo que você talvez deixou para trás. Eu sei que tem coisa que não foi porque você é malandro, não foi porque você é desonesto, foi um problema que aconteceu. Alguém talvez não te pagou e gerou um efeito cascata. Mas lembra, isso não te dá justificativa para você errar. Vai lá e salda. Fica de pé no teu lugar, por favor. Vamos encher a terra de palavras celestiais, palavras vivas, palavras boas. Vamos construir coisas lindas, maravilhosas com aquilo que sai da nossa boca. Que as nossas palavras tenham peso de ouro, pois nós representamos o nosso Pai aqui, e nós não vamos envergonhar o nosso Pai, e nem gerar escândalo para os irmãos. Agora preste atenção, o louvor vai cantar uma canção que é maravilhosa, eu amo ela, e ela diz que nós faremos aqui na terra como é no céu. É isso que a pregação trouxe. Mas enquanto eles cantam, eu quero te convidar para fazer a tua oração. Quem está online também, eu não sei como vai ser a tua oração. Talvez tua oração agora vai ser assim, ó: Pai, obrigado porque eu sou um homem de palavra, uma mulher honesta de palavra, me ajude a permanecer assim, amém. Ou talvez você vai precisar orar e dizer assim: Pai, eu prometi para o Senhor e não cumpri, eu vou voltar lá, eu vou refazer os meus votos. Pai, eu tenho errado com pessoas, mas hoje aqui eu fui confrontado pelo Teu Espírito, e eu mudo a minha rota hoje. Para de caminhar para a miséria, para a escassez, e começa a caminhar para a vida que Deus tem para você. Eu não sei qual oração que você tem que fazer aqui ou online, mas faça ela agora. O Espírito Santo está ouvindo. Feche os teus olhos enquanto nós cantamos essa canção de adoração ao nosso Deus, no nome de Jesus. Fale com Jesus. Jesus está aqui, e Ele quer que aconteça na tua vida, assim na terra como é nos céus. Aleluia.